Bom dia, vamos falar hoje sobre frequências vibratórias, frequências ressonantes, frequências dissonantes, invertidas, né? Hoje nós vamos ter assunto assim para mais de metro, né? Assim? Bom dia, Papo Quântico da Gigi, Giselda Galvão, consultora, aquela que vem aqui falar de assuntos inusitados, interessantes, espetaculares. Uau, bom dia, como pode melhorar tudo isso, que nós possamos ter um dia assim extraordinário, uma semana extraordinária, né? Tão extraordinária quanto o meu nariz que já está coçando e que as entidades já estão aqui brincando de dar. Afastem-se todos, por favor, para com a brincadeira. Nossa, gente, Gigi com esse nariz dela, né, sendo cutucada. É uma brincadeira que eles fazem comigo, mas que eu vou te contar, viu? Não é fácil. Eles querem ser lembrados, né? Muito lembrados. A gente tem que olhar pro lado deles também, né? Eita, nós. Gente, como é que foi o final de semana? Me conta aqui. Aqui amanheceu um sol radiante, uma manhã belíssima, um sol azulzíssimo. E assim, radiante, o céu, né? O céu azul e o sol radiante. Ah, maravilhoso. Bom dia para quem tá entrando. Vamos dando um joinha aí, gente. Aqui, então vamos falar hoje dessas frequências, né? As frequências ressonantes, dissonantes, aquilo que tem ressonância com a gente, o que não tem ressonância. Bom dia para todos. Bom dia. Ai, gente, vou falar, viu? O Touch Vibration de sábado foi intenso, hein? Ai, todos são, né, gente? Nossa, mas aquele touch eu vou falar com vocês, viu? Vou falar com vocês. Foi bom até mandar parar. E um assunto, um tema, né, que foi sobre, como é que é? Sobre criação, como é que é? Esqueci o assunto, gente, como que eu coloquei o nome lá, que nós recebemos do Touch. Tá aqui, acho que tá aqui anotado. Eu anoto tudo. Tem que escrever tudo, minha gente. Temos que escrever tudo, senão eu me perco. Aqui, ó. É um touch atrás do outro. Onde que tá? Eu anotei. Quem é que me ajuda aí? Ah, sim. Potência criadora. Demais, né? Nossa. Potência criadora. Ai, que delícia que foi. Agora vocês imaginam, né? O quanto que nós estamos apagando, o quanto que nós estamos desconvidando, né? Impedindo a nossa potência criadora de criar essa realidade. E o quantas barreiras nós não levantamos para tudo isso, quanto... Como é que eu vou dizer para vocês? O quanto nós... dispensamos, desconvidamos e impedimos que essa energia criadora venha à tona, né? A gente cria dificuldades, conclusões, julgamento, fica, não pode, isso não, isso sim, não deve, não pode. Isso aqui vai dar muito trabalho. Eu sou uma assim, que tô deixando de criar um monte porque, né, vou cansar, vai dar trabalho. Entende? E a gente acaba deixando de viver o essencial, né? Porque o essencial, o que é? O essencial é a gente trazer ao mundo os frutos, né? Que são pertinentes à nossa potência criadora. Mas nós fomos... a gente aprendeu, né? A gente foi muito corrompido, foi muito... implantado, né? Muita implantação de não, você não vai. Você não é capaz. Lembra na infância? Os bullying.
de todos os lados, né? Os pais também, na sua inconsciência, né? A falta de consciência deles, né? Menino, você é burro. Não, menino, você não dá ainda, mas você é muito teimoso, que você é pirracento, que você é isso e aquilo. Não era assim? E aí vão implantando gente, o que a gente até uma certa idade, até lá até, sei lá, 18 anos, não sei. Até uns 15, pelo menos, né? Pelo menos hoje em dia, eu não sei, né? Tá um pouco diferente, mas naquela época que pai e mãe falava, era uma lei interna, assim, aquilo marcava muito, né? Profundamente e tal. Eram outros tempos, nem melhores nem piores, diferentes, né? Tempos diferentes. E marcava muito, né? Doía muito. Aquilo ia muito fundo na alma. Agora eu vejo, por exemplo, meu processo de estar liberando, né, essas marcas, essas marcas mesmo, essas marcações que foram feitas, esse conteúdo, né, no que ficou no meu inconsciente, tudo. Eu tenho tido assim um trabalho bem interessante, sabe, para poder liberar tudo isso. E eu sinto que a coisa às vezes tá lá no fundo, como marca a alma da gente, né? Vai lá no fundo. Aí a gente vai lá, tem que ir liberando, soltando esse conteúdo, liberando para ele vir à tona, liberar ele, e é como se você tirasse uma casca de ferida, né? Fosse arrancando assim aquelas cascas para renovar, para aquele tecido se regenerar, para aquele tecido cicatrizar e ficar pronto novamente, né? Para ser um conteúdo, uma parte de você que vai brilhar na vida, né? A sua potência criadora através de habilidades, de coisas que falaram com você que aquilo não dava dinheiro, que aquilo não era legal. Isso aí, você tem que ser doutor, né, gente? Naquela época, assim, não, meu filho tem que ser doutor, você tem que, pra você crescer, né, pra você aparecer. Gente, eles implantaram, né, os nossos ancestrais de uma forma muito forte, muito forte. Eles realmente são e são, né, muitos ainda estão vivos e tudo, mas eles sentiam uma pureza e tudo, né, eles vieram... Esse processo de colonização, ele é perpétuo, né? E eles vão pegando as pessoas e vão... O brasileiro, ele tem uma coisa muito genuína, muito bonita, e vão marcando, e vão tolhendo, e vão moldando, e deu no que deu. E deu no que deu. Agora que alguns já despertaram, outros não, e estão indo aí, né? A massa de manobra mesmo, né? E pessoas de coração muito bom, né, gente? Pessoas boníssimas sendo manipuladas em níveis assim hard, politicamente, né? Uma série de economicamente, tudo. Não é fácil não, viu? Bom dia, Mércia querida, grande abraço para você também, Escarpas do Lago, Minas Gerais, que delícia, hein? Muito bom! Bom dia para todo mundo que tá entrando, Eliane, tem uma turma aqui que já entrou, a Dani, a Roseli, Lenir, que delícia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, segunda-feira maravilhosa, aqui tá o sol tá bombando, céu azulíssimo, lindíssimo. E vamos ter uma boa semana aí, vamos pôr a nossa potência criadora para trabalhar, para criar. Vão baixar todas as barreiras, por favor, né? Vão baixar as barreiras todas, vamos acolher as nossas criações, a nossa imaginação, a nossa potência, a nossa força. Vamos colher tudo isso. Vamos permitir que a nossa consciência ela se expanda, que a gente possa alcançar outras faixas, né? Dimensionais, vibratórias dimensionais. E nós que estamos
eu falo assim, que nós estamos pegando essa onda, né? Tá todo mundo na praia ali, uns quer pegar uma onda, tem a onda, né? Tem a onda da expansão da consciência, do acesso a outras dimensões de realidade, a outras realidades. Nós estamos criando, podemos criar outras realidades. Os humanoides são assim. Eles são os únicos que podem virar o jogo. E quanto mais humanoides estiverem despertos, mais nós podemos acreditar, né? Numa possibilidade de, vamos falar, de uma realidade mais interessante, não para todos, né? Mas para um grupo de pessoas que estão realmente desinteressados em todo esse caos destruidor, né? Desinteressados em permanecer. Gente, não dá para suportar, não dá para ficar na frequência dessa, né? Dessa narrativa de conflito mundial. Não dá. É aquela coisa assim, é um repelente. Sabe quando você pega um ímã? 2 ímãs. E aí você põe os polos que são iguais, né? Porque os opostos se atraem ali, o negativo com o positivo. Quando você põe positivo com positivo, negativo com negativo, que aquele repele. Pra mim tá assim, deve estar assim pra vocês também. Pra muitos de vocês. Então, assim, o que acontece? A gente, quando fica pegando uma realidade que não é verdadeira para nós e pondo para dentro da nossa realidade, dá um desconforto muito grande. A gente fica, nossa, dá um mau humor, né? Aí fica com raiva, fica chateado, aborrecido. Por quê? Tá pegando, forçando uma realidade que não é nossa. Deixa a coisa, vamos dizer, eu vou falar uma coisa aqui, mas não tem. Deixa o pau quebrar. Cuida do seu universo, da sua realidade. Quanto mais você estiver criando coisas potentes, criando, né, trazendo a sua essência para essa realidade, quanto mais você estiver criando a sua própria realidade, o que é verdadeiro para você lá no fundo mesmo, se estiver feliz, satisfeito. Gente, nós vamos assistir muita coisa, mas não quer dizer que a gente tenha que estar misturado em catarse assim, absurda coletiva. Muita coisa vai acontecer, já tá acontecendo, sei lá, né? Mas quanto mais consciência a gente trouxer para essa realidade, quanto mais expansão de consciência a gente pudermos trazer para essa realidade, maior é o benefício. Todo mundo recebe esse benefício. Quando eu expando a minha consciência e acesso a outras dimensões de realidade, crio a minha própria realidade expandida, o que acontece? Eu atinjo milhares de pessoas de forma inconsciente. É o efeito borboleta, né? Não é o efeito borboleta? Bom dia, Lorene. Bom dia, querida. Entende? Assim, é o efeito borboleta. Nós estamos assim no limiar de acontecimentos muito grandiosos. E se a gente começar a encarar isso como uma transformação, e que pode ser uma transformação positiva, sair dessa frequência apocalíptica, terrível, nefasta e tudo, né? E mesmo se tiver, e aí a pessoa fala assim, aconteceu alguma coisa e você morrer. Gente, mesmo se tiver que entregar o corpo físico, vamos fazer isso numa frequência bacana pra gente, porque o corpo, gente, esse corpinho é maravilhoso. Ele é maravilhoso, é um computador, ele é uma inteligência cibernética. Ele é uma inteligência biológica cibernética. E ele tem toda a fonte de conhecimento, ele sabe tudo, é maravilhoso. Só que é uma roupagem. Nós não somos o corpo, a gente constrói o corpo, mantém o corpo, mas não quer dizer que
o corpo morreu, que eu vou morrer, não. A consciência vai continuar do mesmo jeito. E você tem que captar isso, estar o tempo todo se preparando de uma forma positiva, entender o seguinte, que independente do meu corpo, da dimensão onde eu estiver, eu sempre estarei consciente e vivo. Vibrando, entrando em ressonância com energias que são ressonantes, que ressoam com o que eu já tenho dentro da minha essência. A gente só atrai aquilo que a gente é. O universo traz mais daquilo que a gente é. Então, manter um estado energético, vibratório, consciencial, ao tempo todo, 24 horas por dia, é essencial nesses momentos tão grotescos que nós estamos vivendo, né? De uma possibilidade de resets aí em vários níveis, né? De vários níveis de interesses, né? Os interesses dos controladores, né? Dos DGs, né? E os dominadores globais, né? Que o professor Luiz Antônio fala e tudo. São predadores, né? Predadores assim, né? Cada jacaré de um tamanho que, né? Predadores. E não há muito o que fazer. Mas não é a existência dele que vai definir a nossa existência de ser. Porque nós estamos humanos, mas nós não somos humanos. É isso que nós temos que entender. Parar de escolher a caixinha dos humanos. Ficar se encaixando em caixinha de fósforo, né? Mudar essa frequência. Ter consciência, porque quando eu percebo, eu entendo como que é o jogo, eu entendo que tem uma massa de manobra, que, né, a questão da ovelha e do pastor aqui é muito forte. E falar assim, olha, eu não sou ovelhinha, não rola. A gente até disfarça, né? A gente até anda por aí. Gente, a gente vai ficando tão magnético quando a gente está expandindo, usando ferramentas e, né? Fazendo milhões de peripécias por aí, energéticas e tudo, conscienciais, exercícios e tudo. A gente fica tão magnético que as pessoas elas não têm consciência, mas elas olham pra gente assim, gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que me olha nos lugares. A pessoa olha e é muito interessante porque a pessoa é pega de surpresa, ela recebe uma informação e ela não sabe o que ela faz com aquilo. Ela olha assim, nossa, eu pego as pessoas tendo uns olhares pra mim assim, tipo assim, né? Porque não é questão aparência física, lógico, né? Isso dá um impacto em algum nível, mas não é só isso. É energético. Eu vejo claramente, eu começo a rir. Às vezes eu vou no atacadão, no mercado, eu dou umas voltas por aí, ando nos lugares e tudo. E é muito interessante que eu capturo assim uns olhares, umas coisas, a pessoa, sabe, ela olha pra mim assim, mas é um impacto energético. E quando a gente entra eu sempre tive essa questão, né? E cada dia mais intensamente, porque a gente vai liberando o campo, vai fazendo muita apometria quântica, vai liberando um tanto de coisa que tem as mazelas todas, né? Tudo aquilo que está poluindo, né? A interface, né? Energética. E o que acontece? Chama atenção. Mas é uma atenção, a pessoa que tá, ela não sabe o que é. Ela não faz a leitura. Mas é porque é um impacto energético que ela sofre. Ela olha e fala, opa, que é uma realidade muito diferente. É uma frequência diferente, né? É uma energia, o campo tá cheio de energia taquiônica. Vamos botar uns nomes assim? Eu não gosto de botar esses nomes. Mas é uma energia dourada. É uma energia... touch vibration. Pá, 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 pá.
alto impacto energético, é de alto impacto, porque são energias que vêm de realidades, vamos falar assim, não tem outra linguagem, né? Superiores, de dimensões superiores mesmo. Não que a nossa dimensão seja ruim, terrível, não, mas são superiores, são menos densas, né? Elas têm uma inteligência de criadora, mantenedora. Essa energia ela é inteligente, ela é realmente algo que vibra em oitavas superiores, realidades, né, superiores. Então, à medida que a gente vai preenchendo o nosso campo, primeira coisa, se não tem como... Vamos dar o exemplo da casa. Você chegou lá na casa, a casa tá suja, cheia de crosta de sujeira, teia de aranha, poeira, gordura, tá aquele melequento. Como é que você vai colocar ali dentro móveis lindos, maravilhosos, né, que você tem, que você pode colocar ali? Como que você vai fazer uma decoração linda? Primeiro você vai ter que fazer o quê? Uma reforma. É uma reforma íntima. Primeiro você vai ter que limpar. Você vai ter que pintar essa casa toda. Você vai ter que pegar mais gente, vai ter que contratar terapeuta para ir lá, faxineiro, sabe? Terapeuta faxineiro, que vai lá, vai limpar, vai abrir a mesa radiônica bioquanto que a Gigi criou, vai fazer apometria quântica, vai liberar os contratos anteriores que aquela casa teve. Você negociou, você andou indo em outras realidades aí, você andou negociando aquela casa, né? Você permitiu, se corrompeu. Todos nós fizemos isso de algum nível, consciente e inconscientemente, né? Permitimos que seres entrassem ali e ficassem, sublocamos cômodos da casa. Olha que interessante. E aí tem que liberar esses inquilinos indesejáveis agora. Olha, eu gostei muito, foi muito bom vocês terem, né? Naquela época que a gente fez esse contrato aqui, foi legal e tal, só que agora acabou, não vai rolar mais. Vocês não vão poder ficar aqui mais. É lógico que tem cômodo, que tem uns seres muito interessantes, que eles se acham os donos, né, das galáxias e tudo, que a gente é obrigado a usar de uma certa, né, uma força consciencial energética de equipes assim de seres muito interessantes que entram mesmo, né? Porque, gente, ser de frequência muito densa, o que vocês acham que vai acontecer? Você vai falar com ele, você já imaginou você chegar para um ser assim, bem daqueles, bem peculiar, bem denso mesmo, falar assim, por gentileza, toque, ele atende lá e você fala, por gentileza, o senhor poderia agora liberar o meu imóvel aqui, que eu fiz um contrato, mas agora o contrato já venceu, acabou, não vai dar mais para vocês ficar aqui. Você acha que você vai falar assim com eles? Não, tem uma linguagem, tem um processo que vamos falar, essa é uma das minhas habilidades, as zilhões de habilidades, aí eu pego, vou lá e, né, eu com um monte de seres muito interessantes, que estão na minha equipe de trabalho, a gente vai lá e bota para correr e resolve a parada, gente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente vai lá e pum. Entendeu? Gostou do jeitinho mineiro meu de ser? Aí vai lá, aí sim, eles saem. Eles são praticamente expulsos, né? Exonerados. Eles são obrigados, aí a gente contrata uns militares, contrata não, a gente tem na equipe olha a explicação que eu tô dando, uns militares assim de patente muito alta, cheio de medalhas, sabe aqueles caras assim que tem pica das galáxias? Aí eles vão lá, chega lá, abre a porta e fala, vocês vão sair agora. Aí eles olham assim e saem, são retirados. E aqueles que querem, eles nem entram, né? Não tem muita confusão, porque a patente é muito alta e os caras sabem que, né, vai ficar ruim para eles.
Eles saem porque eles não querem serem exterminados. Entendeu? Por aí. Isso é perceptível à distância, mesmo aqueles que interagem à distância percebem. Alguns distantes que tentaram contatar novamente, sinto que tentam e logo parece que são repelidos. Tenho observado. Você está falando do que exatamente? O que é perceptível à distância? Desculpa, Seleni, não peguei muito claramente a sua pergunta. Qual assunto que você está se referindo a quê? Porque eu estou falando de um monte de coisa aqui ao mesmo tempo. Você desculpa, me dá uma clareada aí para eu te responder. Então, assim, eles são retirados. Aí, depois que eles saem, aquele cômodo, aquela parte da casa que estava sublocada para eles e tudo, tá sujo, tá com energias muito interessantes, não tá? Eles sujaram, eles deixaram bagunça. E aí, gente, tem que limpar, tem que contratar empreiteiro, tem que passar tinta nas paredes, tem que botar piso novo, tem que arrumar a janela e as portas, porque os portais estavam todos, né, abertos. Eles colocaram umas instalações muito interessantes ali dentro. É desse jeito que a banda toca, meus amores. E aí a gente vai lá e dá um jeito. Pessoas que estão na mesma onda, que não mudam nunca. Isso aí você... meu amor, deixa ele na onda dele lá. Você não vai mudar ninguém, você tem que cuidar de você. Gente, nós estamos chegando num momento que a gente vai aqui brincando, falando dessas coisas, mas se você não cuidar da sua casa interna, da sua vida, né, lógico, você tem uma família, cuidar do núcleo familiar de verdade e para de querer, né, nós temos que parar com esse negócio de ficar olhando pro outro, cuidar do outro, não tem mais esse negócio. Eu cuido do outro se o outro chegar para mim e falar, olha, eu aceito a sua contribuição, eu tô te pedindo ajuda, né, assim que as pessoas fazem. Será que você pode me dar um livro para eu ler? Ou, né? Tô disposto a fazer uma terapia. Qual que é o comprometimento de fazer a terapia? Ir lá e pagar? Né? O comprometimento de adulto é essa. Eu vou fazer terapia, eu vou pagar, eu vou bancar. Entende? Ou então receber um parente, uma pessoa próxima que as minhas sessões, o pessoal dá muito de presente as minhas sessões para algumas pessoas. Isso aqui acontece direto. Mas a pessoa tem que estar o quê? Disposta, né? Ela recebeu aquele presente, honrar aquilo. Porque é um marco na vida da pessoa, um antes ou depois, né? E aí, a hora que a gente entra e limpa tudo e arruma e fica aquela casa brilhando, luminosa. Você se imagina, sabe aquela casa toda, parecia uma casa de filme de terror? Aí que você arruma ela toda, reforma. Quem que gosta de filme de reforma? Esses programas de reforma de casa, eu adoro, adoro aquilo. Gente, a coisa mais feliz da minha vida é reformar, arrumar, construir, eu adoro. Literalmente. E aí, vai lá e arruma tudo. Tem aquela casa perfumada que você entra assim. Aí o que você faz? Você vai sentar lá no seu trono, lá dentro da sua casa, do seu sofá maravilhoso. E vai poder ancorar, trazer seres de frequências diferenciadas, superiores. Aí você começa a vibrar. E aí quando você vai nos lugares, que você circula fisicamente, as pessoas sentem uma atração magnética, porque aquilo tá assim maravilhoso. Ela não sabe o que é, né? Ela olha, eu sei, eu já percebi, sempre percebi, de uns tempos pra cá então, né? As pessoas olham pra mim, eu sou uma incógnita. Pra pessoa que não tem alcance, percepção, ela olha pra mim, gente, eu pego mulheres olhando pra mim, tipo assim, o olhar é assim, elas não sabem como que elas vão me julgar. Elas não sabem como me julgar, porque elas ficam tão perplexas
Elas olham pra mim assim. Nossa, o que eu pego de gente me encarando, vocês não têm noção. A mulherada olha e fala, que é isso? Elas não têm noção do que é energia. É o campo eletromagnético muito forte. Não é nada, né? São milhares de horas facilitando pessoas e me facilitando, liberando. É uma bagagem muito grande, né? E aí, as pessoas não sabem como lidar com a gente. Tem gente que não sabe nem como lidar. E eu percebo isso claramente. Não sabe nem né? Como que lida. A frequência é diferente. Mas assim, é para lidar normal. Mas a pessoa, sabe, às vezes ela não consegue. Vocês, usando ferramentas, né? Vocês, a maior parte, praticamente todo mundo que está aqui é aluno, cliente, tudo. Comenta aqui para mim quem tá aí, se percebeu que mudou muito a vida depois do atendimento. Há um afastamento automático, sim, porque é natural, né? É natural, porque a onda ela tá indo para outro lugar, é diferente. Não se trata de mudar o outro, eles vão se afastando, não precisa a gente fazer nada, exatamente. Vai afastando, gente, vai criando uma distância muito grande. Muito grande. E quando são pessoas muito próximas, queridas, familiares, pessoas muito próximas, assim, amigos e tudo, existe uma forma, quando os dois lados querem permanecer, né? Tanto você quanto o outro quer permanecer, quer honrar aquela amizade, quer estar próximo, aquele relacionamento de família, né? Eles começam a achar um jeitinho de lidar com você e começam a mudar o olhar. Por mais que a pessoa tenha dificuldade, né? Sabe, aqueles bem próximos assim e tudo, que faz parte, né? Do sistema familiar, pessoal, de amizades e tudo. A pessoa, ela escolhe, olha que interessante, ela escolhe mudar o estado energético e vibratório dela, ela até escolhe expandir mais a consciência dela para ela poder estar próximo de você. Ela faz essa escolha e eu acho isso tão bonitinho. Gente, eu olho, eu falo, ai que fofo, eu fico toda feliz. Isso para mim é o maior presente. A pessoa escolhe estar próximo. E aí, como que eu posso estar próximo? Eu vou, né, fazer um pouco. Cada um vai fazer aquilo que acha que deve fazer, mas vou me melhorar. Vou ficar melhorado, né? A pessoa faz esse esforço de estar numa condição compatível, né? Estar mais compatível com o seu padrão energético. Essa pessoa você dá atenção. Essa pessoa que você percebe que escolheu, né, se transformar e tudo para estar com você, essa pessoa, essa eu honro. Eu honro e a gente vai acompanhando, né? Tudo dentro de um equilíbrio consciencial, de percepção muito grande. Não adianta a gente querer botar no colinho, pegar, sabe? Às vezes excesso de aproximação causa muito desconforto no campo eletromagnético da pessoa. Vocês têm que entender isso, porque tem vários acompanhantes, tem uma família energética, dimensional, espiritual, o nome que vocês quiserem dar, acompanhando, seres de todo tipo acompanhando aquela pessoa, todos nós. E muitas vezes esses seres que estão aqui não se bicam, não querem bicar com os dali, né? Muito do afastamento se dá por isso, né? Entende? Por incrível que pareça, é bem por aí. Essas coisas, elas são naturalmente estabelecidas. Então, isso quando a pessoa tem uma ressonância com você, ela consegue manter uma aproximação, um relacionamento.
Quando é dissonante, é diferente. Dissonante é diferente. A ressonância não é compatível, ela se afasta e vai embora. Sabe aquelas pessoas que somem, que nunca mais se vê? Teve um dia aqui que eu dei um exemplo que teve gente que adorou. A questão das ilhas, né? Você tá numa ilha, o outro tá na outra ilha. E elas são flutuantes, né? Elas vão se aproximando de acordo com aquela bolha energética, né? É uma bolha energética. Então, se é compatível, atrai. Se não é compatível, repele. Entende? E isso aí é o dia a dia nosso. De lidar com N pessoas, situações pessoais, né? No entorno familiar, né? Tem gente que não suporta. Tem gente que não suporta. E tá tudo certo. Não tem que ficar, né, julgando nada. Simplesmente é do jeito que é. Sabe quando você percebe algumas pessoas te olhando de canto de olho? Sim. Como se estivesse perguntando o que aconteceu com ela? Sim. Tá muito diferente. Eu percebo e penso, gratidão a você, Gigi, que bom. Você pensa em mim, gratidão, tá bom. Porque tem gente que só pensa em mim na hora dos perrengues, né? Na hora que o trem estoura, gente, terrível, né? Terrível. Eu tenho que ter uma frequência muito boa, porque as pessoas, a grande maioria, só pensa em mim para resolver os pepinos delas, né? Ai, que bom, Zeli, essa gratidão. É transformador. E é gostoso a gente ver isso, né? A Selenira aqui, mesmo famílias muito próximos, com filhos, também acontece esses acompanhantes muito distantes. Sim, totalmente. A gente, assim, para resumir, é aquela separação do joio e do trigo, né? O que é mais denso daquilo que tá mais utilizado, mais consciente, mais consciência e menos consciência. É bem isso mesmo, sabe? Bem isso mesmo. Pode ter certeza que é isso mesmo. Deixa eu anotar uma coisa aqui que eu tô lembrando. Gente, essas atrações energéticas de campo eletromagnético e tudo, isso é uma lei da física da dimensional. Isso aí tem que ver, não. Então, sabe aquela pessoa que você encontra com ela e ela fala, não, nós vamos encontrar, porque eu vou entrar em contato, porque nós vamos. Você fala, então, vamos sim, nós vamos marcar e tal, vamos. Gente, eu concordo com tudo, eu falo, não, vamos, entra em contato e tudo. Você entrou em contato? Lógico que não. A pessoa ali naquele momento, ela quer ela dá um jeito de ter uma interface, que ela fala com você. É a forma indireta que ela tem de dizer o seguinte, eu gosto de você, eu quero você bem, mas eu não consigo conviver com você. Não tem nada de errado com isso. Isso é natural, gente. Tem um monte de gente que eu gosto, mas assim, não tem como. Não tem como. Arranha. Sabe? Dá uns arranhão no campo da gente. Não rola. Né? A pessoa, ela tem uma frequência, um modus operandi. Ela tá ligada a estruturas da matriz de controle que muitas vezes são incompatíveis. São incompatíveis com o nosso campo, com a nossa meta, né? Na nossa caminhada de expansão de consciência. Você ama a pessoa, você quer muito bem a pessoa, mas ela tá envolvida, comprometida com esferas de poder político, social, sei lá o quê, que não dá para conviver. E por mais que dói, viu, né, normalmente a pessoa se faz de vítima e tudo, tem uma série de situações que você tem que passar por elas.
Porque não pensa vocês que essa separação de joio de trigo ocorra sempre no paz e amor, meu amor, legal, vou embora, não. Normalmente quem tá mais denso vai virar vítima e dá um chute bem grande. Vira vítima e nossa, fica com ódio, porque não sabe lidar com esferas de relacionamento mais maduro, não sabe lidar com aquilo que é diferente. E a pessoa, ela tem normalmente problema com rejeição, exclusão. E isso já tá, né? Ela não trabalha isso sistemicamente. O sistema dela tem muita exclusão e ela foi rejeitada em vários níveis e a coisa pegou. Você pega às vezes, gente, pessoas que foram criadas dentro da mesma, parte do mesmo teto e tudo. Às vezes na mesma faixa de idade, às vezes são irmãos, nem não necessariamente irmãos e tudo. E tratados mais ou menos da mesma forma, sempre tem uma diferença e tudo, mas cada um reage de uma forma. Então, a pessoa que tem a rejeição muito introjetada não se sente amada mesmo, isso é natural, né? Nós fomos rejeitados em vários níveis, né? Ixi, a coisa começa lá na barriguinha, né? Uma vez eu tava vendo um percentual bem pequeno, não sei se é de... uma coisa pequena, acho que é menos de 10% das mulheres... quando engravidam, recebem bem, ou estão esperando aquilo, ficam felizes, ou programaram, sabe? Estavam preparadas, esperando aquilo, né? Contando com aquilo. A grande maioria ocorre, né? A gravidez é uma gravidez indesejada, nunca é um momento bom, porque a opressão, né, do sistema é muito grande. O que transformaram? Maternidade. Como é que... Gente, fizeram, né, uma bagunça aqui nessa história de família, de maternidade, paternidade, tudo. Tá todo mundo meio perdido aí, né? Agora tem que ter consultoria, psicólogo, terapeuta, tem que ter palestrante, tudo, para ver se, né, a turma reaprende. Destruíram tudo. O povo imbecilizou, desculpa a palavra, né, ficou assim, muito infantilizado, né? Toda essa cultura, né, de manipulação que as pessoas se perderam aí, e aí tem que aprender de novo como é que é. Mas tem muita coisa boa nova para se aprender. Agora tem coisas que a gente vê que a pessoa não tem habilidade, porque na realidade nem todo mundo nasceu para ter filho. E eu cada vez mais eu vejo jovens, principalmente as mulheres jovens, fazendo escolhas. Fazendo escolhas mesmo. Eu não quero ter filho, eu não escolho ter filho, tá tudo certo. Não tenho habilidade para isso. E o pior é quando a pessoa, depois que tem, é que acontece, dá aquelas, né, aqueles vucu-vucu da natureza. E lidar com isso, eu admiro muito, né? Quem conseguiu lidar, quem consegue lidar com isso, porque não é fácil. Muita romantização, né, gente? Vamos falar a verdade. E eu, querida, quando percebo aqueles sugadores de energia, faço bem assim, o chupim, né? Mas a gente também já sugou muito, a gente vai entendendo como é que funciona, né? É incrível que eu fico só observando quem é quem. Quem é quem? E as suas lives, suas terapias se tornaram minha bússola. E assim vamos que vamos. É isso aí, Roseli. É uma bússola, né? Aqui a Lili. Gigi, é possível que os pares, ex-cônjuges, sejam ressonantes e os companheiros obsessores de cada um não sejam ressonantes? Ah, sim, os pares é o que mais acontece, né? Relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Dissonantes. Porque, na realidade, as pessoas se relacionam para tampar o buraco. Estamos todos mal resolvidos, né? O inconsciente cheio de crença e tudo. A pessoa tá cheia tá cheia das caracas, né?
tá cheio das crenças, tá cheio, todo contaminado com relacionamento tóxico do pai ou da mãe, aquelas coisas assim, de outras vidas e tudo. Aí quando vai escolher, vai se sintonizar com uma pessoa, ela vai atrair o quê? Quem vai trazer aquilo tudo à tona. Aí vira um relacionamento tóxico. É bem por aí, né? E a gente começa a perceber que tá vendo as bolhas de realidade estão ficando tão individualizadas e tudo, que é raro você ver, né? Hoje em dia pessoas se encontrando acontece, ainda bem, mas né, se relacionando de uma forma leve e sadia, né? Leve e sadia. E eu acho que demorou muito, sabe, para as pessoas caírem na real. Que nem todo mundo nasceu para casar, nem todo mundo nasceu para maternidade, para paternidade. Só que depois que teve o filho, aí que vai descobrir, aí é ruim, né? Aí não tem jeito, vai ter que se responsabilizar, vai em algum nível, não dá, né? Tem que se responsabilizar. Mas é bom descobrir antes, né? É ter consciência antes e criar situações para se não escolhe ter filhos, se não é o momento, procurar, né? Não gerá-los. Não, hoje em dia tem formas, né? Formas. Você vê que a própria natureza, ela te traz, né? A forma como nós fomos trabalhados, vamos dizer assim, a gente foi a perversão do nosso DNA, né? Nós somos corrompidos, né? Na nossa natureza e tudo. Porque quanto mais consciente o ser, ele só vai gerar filhos, descendentes, se ele escolher assim. E aqui o que está definido é outra coisa. Estamos todos assim um pouco à mercê, né? Das leis e da natureza, de uma forma assim muito pouco consciente. Não se tem controle, né? E aí todo mundo sabe do que eu tô falando, né? O tesão é maior do que a razão. E aí o negócio, e aí vem menino pra tudo quanto é lá. E o corpo, né? A realidade assim de crescer e multiplicar, isso foi levado muito a sério, né? Porque quando eles criaram esses corpos com essa genética, eles precisavam de procriação para poder fazer o que eles queriam criar e também criar essa realidade, a narrativa toda, né? A massa de manobra, só que aí agora ficou demais. Aí agora eles falam assim, não, agora nós temos que diminuir isso, tem muito ser aí, tem muito humano, não pode. E assim vai, gente. E assim vai. Isso é um jogo. Isso é um jogo que a gente não tem muita consciência dele. Nós estamos literalmente num game. É um game, isso é uma projeção holográfica. Enquanto a gente não entender que tá dentro de um joguinho de game, que você tem um papel ali, todos nós temos um papel, nós podemos fazer um papel super bacana, porque nós estamos experimentando um tipo de vida diferente, nós estamos experimentando um monte de coisa aqui. E honrar isso, fazer isso de uma forma leve, tranquila, mais consciente. Ou então entrar no jogo, acreditar piamente que isso é a última coisa, né, a coisa mais importante do universo. É isso, é a família, é isso, é o meu emprego, meu status, é meu carro, a minha casa. E aí vai, cara. Você não vive, né? Você vai embora e não experimentou, não deu aquele fruto. Você é uma mangueira, o outro é um pessegueiro, o outro é uma macieira, o outro é uma laranjeira, o outro é um limoeiro. Você deu limão? Não.
Não consegui, deu uns frutinhos assim, mirrado. Pois é. Aí o outro é uma castanheira e dá aquele monte de castanha. Cada um no seu quadrado. E aí vai chegando mais próximo do desenlace total da projeção, né? Dessa situação aqui holográfica, né? Para ela ser resetada, acabada, a história, aquela narrativa acabar, as pessoas começam, né, a ter crises terríveis. Puxa vida, eu tinha que ter feito mais isso, mais aquilo, entendeu? Então não deixa para depois, faz o que você tem que fazer agora. Beija e abraça quem você tem que abraçar e beijar, sem apego, sem grudar, né? Não adianta querer puxar todo mundo para tampar o buraco. Presta muita atenção no buraco, no vazio do peito, né? Procura preencher, estar bem com você mesmo, em primeiro lugar, com esse buraco assim, bem preenchido, bem consciente, para você não ficar à mercê, né? Dessa situação de ter que ficar puxando todo mundo aqui para dentro, tá? E vamos que vamos. Hoje é segunda-feira, né? E vamos ter uma semana maravilhosa. Essa semana vai ser... Hoje é o... Qual dia você tem para viver? É só o hoje. Então, viva o hoje da melhor forma possível. Coisas do futuro, anote na agenda. Mas não fique preso ao futuro. Fique no aqui e no agora. E façam como eu. Vivam como se não houvesse amanhã. Nós não temos garantia nenhuma de que amanhã vai haver o amanhã, né? Isso é natural. Principalmente em tempos de... essas situações interessantes aí de apertar botão e pá, pum. Então, meus amores, vivam como se não houvesse o amanhã. E hoje, todas as decisões, tudo que você tiver que fazer, você vai fazer assim com muito mais intensidade, com muito mais presença, com muito mais essência. Você vai poder, né? Quando você entregar algo para alguém, tudo que você fizer, que você realizar, todos os âmbitos do seu dia, da sua vida, que onde você estiver envolvido, faça com presença, com verdade, com a sua verdade. Não vou nem usar essa palavra batida do amor, porque isso aqui já virou uma bagunça, eu nem falo isso, porque faça com presença. Então, se você escolhe trabalhar, ou fazer em qualquer área, professor, médico, advogado, dona de casa, mãe de família, qualquer coisa, faça com presença. Faça inteiro como se não houvesse amanhã. Sempre perguntando qual que é a vida que funciona para mim, né? O que vai funcionar melhor para mim nas coisas do dia a dia, né? Sentir dentro do seu coração se é para fazer ou não aquilo. Eu tenho um contrato aqui para assinar, eu tenho um negócio para fechar. Sente dentro de você. Pega capacete, sabe que esse capacete motoqueiro? A mente é um capacete. Pega o capacete e põe aqui do lado. Pá. Esvazia a mente, respira. Olha, faz 1 minuto de reflexão. Olha, perceba o seu peito dentro, aqui no seu centro, aqui, ó, no cardíaco, no timo. E sente se aquilo realmente é contribuição na sua vida, se aquilo realmente vai expandir a sua vida. Pergunta: isso é verdadeiro para mim? Porque muitas vezes aqui é super verdadeiro, só que aqui não. E se a gente não seguir isso aqui, vai continuar acontecendo o que sempre aconteceu. Eu falo que nós vivemos a vida como uma mula sem cabeça. Somos teimosos, inconscientes. Coitadinha da mula. A mula não merece isso, mas vamos dizer, né? Que é uma figura de linguagem, né? A gente tá ali, uma antinha de consciência não tem. E nós vivemos, não fazemos as escolhas que tem que ser feitas. A gente tem medo. E aí a gente fica com a cabeça
uma cabeça vazia, num nível de inconsciência muito grande, né? Tomando decisões, escolhendo de forma equivocada. E aí depois a gente não sabe por que a vida tá tão... A maior parte das pessoas queria trocar de vida. Aí vem inveja, vem um monte de coisa, porque essas projeções de ficar achando que o outro, a vida do outro é maravilhosa. A grama do vizinho melhora, a galinha dele é mais gorda, a vaca dele dá mais leite, né? Fica comparando tudo. Não, olha pra você. Olha o ser maravilhoso que você é. Olha a semana linda que você tem pela frente. Olhe no entorno, entenda que a dificuldade que você tem, a grande maioria das pessoas tem. E se você já não tem determinadas dificuldades, outros estão tendo dificuldades no dia a dia deles, né? Às vezes a pessoa está tão alterada, ela está tão envolta na desarmonia mental dela, né? Ela está tão sem consciência, né? E ela está reagindo a coisas que ela está pensando que vai acontecer. Todos nós fazemos isso. Então vamos assentar presente aqui comigo. No dia a dia, no trânsito, esteja presente com você mesmo. Faça esse exercício, fazendo perguntas. Isso é verdadeiro para mim? O que funciona aqui para mim? Quanta consciência eu posso ter aqui? O universo me entrega a consciência desse relacionamento, dessa parte da minha vida, como eu posso, né? O que eu posso? São as perguntinhas mágicas. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se eu posso mudar isso, como eu mudo isso? Ok? Rebobina, assiste de novo e tenha uma ótima semana todos vocês, tá? Beijo bem grande. Tem situações que acontecem, eu penso, tá passando aqui. Eu sou diferente da família, não tenho filhos. Hoje já estou com 56 e me sinto livre e leve para seguir minha caminhada, bancar minhas escolhas. Sem filho é mais fácil às vezes. Agora, cada um no seu caminho, né? É isso aí. E a gente vai chegando nessa maturidade. Eu comecei muito cedo, já me liberei. E agora eu tô cuidando do meu caminho também. Cada um vai... Porque se você cria um filho para não depender de você, para ser cada dia mais livre, e ao contrário, as mães estão criando filhos dependentes, sugadores, parasitas, né? Desculpe falar. Vamos falar disso aí qualquer hora. Nós temos que criar filhos para, na medida que a gente ir delegando para eles o autocuidado deles, dando responsabilidade, consciência, para que assim que as asinhas já tiver meio assim, você empurra e ele vai fazer o voo dele. Mas os perigos da vida, gente, essa realidade tá muito manipulada. É isso aí. Beijo grande e até a próxima live. Eu espero amanhã estar aqui com vocês às 8h08 da manhã. Tudo de bom, gente. Obrigada.